Olá, a paz de Deus a todos. Para quem não me conhece, sou Lídia Mendes, bem-vinda ao Testemunho de Deus CCB. Eu vou mudar de lugar várias vezes por causa do sol. Conheci uma pessoa e ficamos muito amigas durante muitos anos. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que ela começou a ficar estranha, diferente. Alguma coisa acontecia que eu não sabia. Eu procurava não saber o que era que estava acontecendo, porque parecia que algo me dizia que eu não podia saber o que era. E o tempo foi passando e passou-se muitos anos. E eu comecei a perceber cada vez mais que ela tinha alguma coisa. Um dia eu chamei ela para ir comigo na igreja. Ela não conhecia a igreja e ela foi comigo. E quando foi no momento do culto, que leu a palavra e depois veio uma revelação do Senhor que dizia: você tem uma pessoa que você pensa que é sua amiga, mas não é sua amiga. Essa pessoa, quando está na sua frente, ela se faz de amiga, mas quando você vira as costas, ela te apunhala pelas costas. E eu gelei porque ela estava do meu lado e eu fiquei imóvel. Lógico que na hora eu percebi que era ela, porque a pessoa mais chegada como amiga era ela. E aí então eu fiquei bastante abalada. Eu sabia que era comigo, eu sabia que era ela. Então, quando a gente saiu da igreja, a primeira coisa que ela falou foi: você não tá achando que essa palavra foi comigo, né? Não é de mim que ele tá falando não, viu? Aí eu não falei nada. E então a gente foi embora para casa. E aí eu falei para Deus: Senhor, se realmente for dela que o Senhor está falando, me dá um sinal. Eu não queria acreditar. Eu sabia que era dela que falava, mas eu não queria acreditar. E eu pensava já que eu ia ter que deixar de ser amiga dela e a gente era inseparável. A gente saía, eu ia na casa dela, ela ia na minha casa e assim, umas 2 vezes por semana pelo menos ela ia na minha casa ou eu ia na casa dela. Ela almoçava na minha casa, eu ia almoçar na casa dela, ficava até umas 10 da noite às vezes na casa dela. E a gente era muito amigas e os nossos filhos eram muito amigos. Como eles, acho que eles achavam até que eram irmãos, tanto que a gente era próximos. Só que a nossa amizade pegou um rumo diferente. E nesse dia então eu pedi para Deus: Senhor, me dá um sinal, se realmente for ela e que veio essa palavra dizendo, então, Senhor, me dá um sinal, manda ela embora daqui, da nossa cidade. E eu nunca mais na minha vida quero ver ela, nunca mais na minha vida quero ser tão próxima dela. Mas no meu coração eu não queria ter raiva dela, eu não queria sentir nada de negativo contra ela. Foi se passando e um dia ela me falou: Lídia, acho que eu vou embora, vou me separar. Vou embora, vou para casa dos meus pais. Me lembrei na hora do que eu havia pedido para Deus. E o Senhor tinha falado de forma muito clara, que eu senti no meu coração e ela sabia também que era ela. De 30 dias mais ou menos ela se separou, arrumou um jeito de ir embora e foi embora. E isso já faz mais ou menos uns 20 anos, acho que mais de 20 anos. E eu pude confirmar que era ela. Mas até o dia da viagem dela, eu fiquei conversando com ela, não consegui ficar com um pingo de raiva dela. Não consegui mudar nada no meu coração por ela. Por mais que eu soubesse que ela era falsa, que ela não era minha amiga, só eu era amiga dela. E nunca mais a gente se viu. Nunca mais, pessoalmente não. Aí anos depois eu vi ela no Facebook, adicionei ela e conversamos pelas redes sociais, mas assim, pessoalmente, nunca mais. E eu creio que eu nunca mais vou ver essa pessoa, porque às vezes a gente pensa que alguém é amigo da gente, amiga. Na verdade, tem algum interesse em alguma coisa que a gente tem da vida da gente. E isso não é bom, porque é falsidade. Só que eu perdoei. Os anos foram passando e nunca mais eu quis ser amiga de ninguém muito assim, como fui amiga dela.
todas as vezes que alguém estava com falsidade comigo, o Senhor falava para mim, dentro até assim com a pessoa do meu lado, sempre, não foi a primeira vez. E eu sempre, Deus sabia do meu coração que eu sempre quis ser uma pessoa sincera, de coração aberto, que achava que as pessoas eram do mesmo jeito. Só que não, né? Nem todo mundo pensa da mesma maneira que a gente. Tem pessoas que na frente é uma pessoa e por trás é outra, né? Infelizmente é assim. A palavra diz que amigo verdadeiro é só Jesus. E às vezes a gente, por alguma coisa que a gente fica preso ali, a gente não quer acreditar nisso. Mas assim, todos somos irmãos. E como irmãos, a diversidade de tipo de pessoas. E a gente não consegue ter uma sinceridade do coração das pessoas, infelizmente. Mas o importante é não guardar mágoa no coração, é viver em paz com Deus e com as pessoas. E procurar ser próximos e irmãos, mas nunca amigos. Amigos de verdade, verdadeiro mesmo, é só Jesus. E como José e seus irmãos venderam José. E mesmo assim José perdoou. Dalila traiu Sansão, Labão traiu a Jacó. Houve muitas traições, inclusive contra Deus. Davi traiu o Senhor, Salomão traiu o Senhor, Judas traiu o Senhor Jesus. Então, quem somos nós para não sermos traídos, né? Então, o que a gente tem que fazer é perdoar. Eu, graças a Deus, não guardo mágoa de ninguém. Por mais que já me senti desprezado por tanta gente, mas eu nunca guardei mágoa de ninguém. Eu sempre entrego na mão de Deus, sem rancor. E muitas vezes o Senhor até já falou para mim na palavra que está na mão dele, que tudo aquilo que fizeram comigo está na mão dele, mas eu não desejo nenhum mal a ninguém. Espero que Deus só faça com que as pessoas consigam compreender que essas coisas Deus não se agrada. Como Deus tem nos perdoado a nós, então nós temos que perdoar o nosso próximo. Como diz o Pai Nosso, né? Perdoa-nos como perdoamos aos nossos devedores, né? Então nós temos que perdoar os nossos irmãos, os nossos amigos, como o Senhor nos perdoou, porque senão o Senhor também não nos perdoa a nós. As coisas que não são da vontade de Deus, que possa ter uma divisão como a luz e as trevas na nossa mente, que possamos ter esclarecido completamente essas coisas diante de Deus e de nós mesmos. Temos que ser limpo de mão e puro de coração. A palavra nos diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, não devemos deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir sem perdoar o nosso próximo ou pedir perdão para o nosso próximo, porque não sabemos se acordaremos no outro dia. E sem perdoarmos o nosso próximo, jamais Deus nos perdoará também. Então devemos ter um coração livre dessas coisas. E se você gostou do meu vídeo, dê um like, comente, compartilhe, para que você possa ver novos vídeos. Até a próxima. Fique com Deus.